Jesus já está voltando e o tempo já está acabando, já está finalizando. Veja qual é a nossa maior necessidade hoje. Fica no vídeo até o final. Veja essa pregação com o pastor Adolfo. Eu convido você a não sair dele por nada, não passe despercebido, porque essa mensagem é importante para cada um de nós. Acompanhe aí neste exato momento e não sai do vídeo. Olha só. Como eu sei que estou passando pelo processo de reavivamento e reforma? Vamos lá? Eu hoje não preparei PowerPoint. Hoje estou apenas com o Power aqui, ó. Não com o Point, tá bom? Então, você me acompanha, por gentileza? Primeiro texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Aqui está a primeira resposta. A pergunta é: como eu sei que estou passando pelo reavivamento e reforma? Vamos para a resposta número 1. 1 Tessalonicenses 5, 17. 1 Tessalonicenses 5, 17. Texto super conhecido, pequeno, diz assim: orai sem cessar. Sabe como nós sabemos se estamos passando por um processo de reavivamento e reforma? Sabemos porque a pessoa que passa pelo processo de reavivamento e reforma tem uma vida de oração. Tem uma vida de oração. No tempo do fim, irmãos queridos, pouco antes da segunda vinda de Cristo, na nuvem dos céus, deve ser efetuada uma obra especial, e essa obra deve ser precedida pelo nosso contato com Jesus Cristo. É uma vida de oração. É impossível enfrentar os tempos finais se nós não mantemos comunhão com Deus. É impossível. Deus precisa falar ao nosso coração, Deus precisa falar à nossa consciência. É porque essa comunhão que nós mantemos com Ele será refletida no caráter e na vida. Somente se nós mantivermos comunhão com Deus, é que as pessoas reconhecerão em nós se somos ou não verdadeiros filhos e filhas do Pai. Esta expressão, orai sem cessar, não significa que você vai ficar o dia inteiro ajoelhado, ou o dia inteiro olhando para o céu, falando com Deus. Não, Senhor. Essa expressão significa, mantenha comunhão com Deus constantemente. Eu entendi melhor isso alguns anos atrás, quando eu li com muito cuidado um capítulo extraordinário do livro Patriarcas e Profetas. E eu sugeriria como tarefa de casa. Como eu sou professor também, eu gosto de dar tarefa, né? Tarefa de casa. Você chegando hoje, ou durante a semana, pegue o livro Patriarcas e Profetas e leia o capítulo chamado Sete e Enoque, que fala dos dois. Que capítulo extraordinário. Ellen White, com a característica que tem de falar simples, porém profundo, ela diz: como é que Enoque caminhou com Deus? E ela responde: Enoque caminhou com Deus no cumprimento dos deveres diários da vida. Ah, que interessante. Sabe, quando você mantém comunhão com Deus, não apenas quando você se ajoelha para falar com Ele, não apenas quando você se dirige a Ele, não. Você mantém comunhão com Deus quando você é fiel no cumprimento dos deveres diários da vida. E ela diz assim: como amigo, Enoque manteve comunhão com Deus. Como esposo, Enoque manteve comunhão com Deus. Como vizinho, Enoque manteve comunhão com Deus. O tempo todo. Em casa, mantinha comunhão com Deus. Na vizinhança, mantinha comunhão com Deus. Observa. Manter comunhão com Deus não significa ficar orando 24 horas. Significa ficar em conexão com Ele 24 horas. Você está trabalhando, e o modo como você desempenha-se nos seus labores profissionais, você está demonstrando que está em comunhão com Deus. Você está no ônibus, você está no avião, você está no carro, o modo como você se conduz, você está mostrando que você está em comunhão com Deus. Agora eu entendi. É possível orar sem cessar. Sabe como? Mantendo comunhão com Deus ao longo de toda a jornada, todos os dias. Depois dê uma olhada lá, Sete e Enoque. Leia com carinho, com calma. Na vida de Enoque,
é demonstrada a possibilidade total de que podemos sim manter comunhão com Deus. É possível perceber que estamos experimentando reavivamento e reforma se mantemos uma vida de oração com Deus. Mas atenção, queridos irmãos, atenção. Não é apenas orar, é também trabalhar. Não é apenas trabalhar, é também orar. Ellen White diz, são as duas coisas juntas, porque aquele que nada faz se não orar, em breve deixará de orar. E aquele que nada faz a não ser trabalhar, em breve também não verá graça nisso. Ore para testemunhar, e testemunhe para poder orar. Captaram? Número 2. A pergunta é, como saber se estamos passando pelo processo de reavivamento e reforma? Segundo texto, João capítulo 16, por favor, versículo 13. Você que acompanha a transmissão do culto, pega a sua Bíblia por gentileza. Claro, a menos que você esteja dirigindo, aí você não pode fazer isso. Aí você só escuta eu ler o texto, mas se você está em condições de abrir uma Bíblia, por gentileza, João capítulo 16, versículo 13. João 16, versículo 13. Que bonito escutar essas páginas, pastor Marcos. As folhas vão para lá e para cá. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Segunda resposta, é possível saber se estamos experimentando o reavivamento e reforma, se nós de fato temos a nossa vida moldada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é prometido. O Espírito Santo, irmãos queridos, é o melhor professor, porque ele tem o melhor conteúdo, e o conteúdo que ele tem é a verdade. O Espírito Santo é o melhor professor. Ele tem o melhor talento para ensinar. Ele tem o melhor conteúdo para ensinar. Ele quer ensinar a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. É graças ao Espírito Santo que a pessoa percebe a beleza da verdade. E então Cristo é honrado na excelência e na perfeição do caráter que é desenvolvido ao longo da jornada. Romanos capítulo 8 é um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia. E em Romanos, a palavra que mais se repete, sabe qual que é? Espírito, ou Espírito Santo. Eu já contei mais de 20 vezes, mais de 20 repetições. Mas há um texto ali em Romanos 8, que é esclarecedor em relação à função do Espírito Santo. Vá lá comigo, por gentileza, Romanos 8, Romanos capítulo 8, é o versículo 26. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em quê? Em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Olha só, aqui tem dois elementos muito importantes para a vida de quem está no processo do reavivamento e da reforma. O primeiro é que o Espírito Santo só ajuda quem é fraco. Então, se você se acha forte, desculpa, você não qualifica. Você não pode fazer um application para o Espírito Santo. Mas se você diz, Deus, estou fraco, estou fraquinho, preciso do Senhor, então você pode entrar na lista que você vai ser o primeiro a ser atendido. O Espírito Santo só ajuda os fracos. Assim como Jesus Cristo só pode curar os doentes. Os sãos não têm como serem curados, já estão sãos. O Espírito Santo é especialista em ajudar fracos. É o primeiro ponto. E o segundo ponto, que isso significa que eu preciso admitir a minha fraqueza. Quando eu me sentir fraco, então eu estou preparado, ou é necessário que eu acuda ao Espírito Santo, porque ele é especialista em ajudar fracos. Segundo ponto que diz o versículo 26, ele intercede por nós, e depois ele diz, com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é gemidos inexprimíveis? É uma linguagem que ninguém pode entender. Tanto quem traduz, que é ele, quanto muitas vezes quem expressa a oração, que é o ser humano. Irmã querida, quantas vezes você se ajoelhou ao lado da sua cama,
orando por seu esposo, orando por um filho que está longe de Deus. Você levantou 3 da manhã, com o coração apertado, angustiado. E você, querida mãe sensível, chorou. E você começou a orar. E você disse, Senhor. E antes de continuar orando, você não tinha mais palavras, porque só saíam lágrimas, choro. E você ficou 45 minutos tentando orar, mas só chorava. E depois você adormeceu cansada. Deixa eu falar para você. O Espírito Santo entendeu o que você disse. Porque ele é especialista em traduzir orações que a linguagem humana não é capaz de compreender. E o Espírito Santo, ele pegou o seu choro e levou diante do Pai, diante de Cristo, e disse, Jesus Cristo, essa mãe está com o coração machucado, com o coração ferido. Ela chorou 45 minutos, mas eu entendi cada lágrima que ela derramou. Que bênção, né? Termos um intercessor com esse nível de conhecimento, que é capaz de entender até as palavras que nós não somos capazes de falar. Você sabe que está no processo do reavivamento e da reforma, quando você sente o Espírito Santo conduzindo a sua vida, na busca da verdade. Quando você escuta e lê uma verdade, e você é movido, movida a cumprir essa verdade, é porque o Espírito Santo está conduzindo você, na compreensão e na vivência da verdade. Agora, se você escuta uma verdade e você diz, isso é interessante, mas deixa para depois, então pode crer que você não está no processo de reavivamento e nem de reforma. Porque se você estivesse, você ouviria a voz do Espírito Santo falando no seu coração. E você se disporia a fazer a vontade do Pai. Vamos para o terceiro texto? A pergunta é, como é que eu posso saber se estou no processo de reavivamento e de reforma, que é a nossa mais urgente necessidade? Eu vou para um texto super conhecido, mas eu quero lê-lo. Salmo 119, 105. O que diz lá, irmãos? Vamos falar todos juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz aos meus caminhos. Terceira resposta. A pessoa sabe que está no processo de reavivamento e reforma quando tem a sua vida pautada pela palavra de Deus. Você vive o que você conhece, então você está no processo de reavivamento e reforma. Agora, você vive só algumas coisas do que você conhece, então você não está no processo de reavivamento e reforma. E você precisa levar isso mais a sério. Irmãos queridos, somente as pessoas que fortalecerem sua vida com as verdades das Escrituras poderão resistir no último grande conflito. Apenas os que forem diligentes estudantes da palavra de Deus receberão o amor da verdade e estarão protegidos dos poderosos enganos que dominam e que dominarão o mundo. As mensagens serão sutis. Sabe que tem um mecanismo. Há um mecanismo no nosso cérebro que nos leva a distinguir as mentiras grotescas. Isso aí é piada. Está querendo me enganar. Então, a gente está preparado para identificar mentiras grotescas. Mas o agir do inimigo é muito sutil. Ele fala 99,9% de verdades e 0,1% de mentira. E assim vai ludibriando a nossa vida. A diferença, o engano é muito sutil. É necessário ter conhecimento total da palavra de Deus. E eu vou insistir muito nessa tecla durante toda a semana. Sabe por quê? Porque muitos dos dilemas que nós vivemos têm sua raiz normalmente na má compreensão da Sagrada Escritura. Há um movimento imenso orquestrado, e infelizmente de alguns pastores adventistas, teólogos adventistas, dizendo, vamos corrigir a Escritura, ela não é suficiente. Vamos atualizá-la. Ela foi escrita para a gente do milênio passado. Muito bem, que Deus te abençoe. Eu espero que essa mensagem possa ter sido uma bênção na sua vida e que você possa compartilhar
este conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo, a esta pequena mensagem. E eu vou deixar aqui na descrição o link da mensagem completa, para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra com o pastor Adolfo, tá bom? Então, que Deus te abençoe. E só lembrando, não esquece aqui de se inscrever no canal, que é importante a sua inscrição, para que juntos possamos fazer parte dessa família aqui, do canal Ensino Eterno 7. E também deixa aí o teu gostei no vídeo, para que o YouTube possa recomendar, porque quando você deixa aí o teu like, o teu gostei no vídeo, o YouTube ele passa a recomendar esse conteúdo para mais pessoas, porque o YouTube entende que o conteúdo é muito bom, tá bom? Então que Deus ele te abençoe. Fica aqui o meu abraço em Cristo Jesus para você e em breve nos veremos lá no céu, tá bom? Que Deus ele te abençoe.